Você já reparou que mesmo com tanta informação na palma da mão, parece que nunca estivemos tão perdidos? As pessoas vivem ansiosas, tentando controlar o que não podem, surtando por coisas pequenas e buscando fórmulas mágicas para alcançar paz, sucesso e felicidade. O mais interessante é que a resposta para esse caos moderno pode estar escondida numa filosofia criada há mais de 2000 anos. Pode parecer absurdo, mas o estoicismo está salvando a sanidade de muita gente nos bastidores da vida real. Enquanto os gurus da internet vendem segredos em vídeos de 30 segundos, os estoicos antigos já ensinavam, sem pressa, como lidar com as emoções, as frustrações, as perdas e até com o sucesso, sem se perder de si mesmo. É uma filosofia que não te promete riqueza nem aplausos, mas te entrega um poder silencioso, o de manter a cabeça no lugar quando o mundo desmorona. E a parte mais intrigante: muitos dos conceitos da terapia moderna, que custam centenas de reais por sessão, já estavam ali nos textos de Epicteto e Sêneca. Só que ninguém falava disso. Mas calma, não precisa decorar nomes gregos, nem virar um filósofo barbudo. Neste vídeo, você vai entender, de forma clara e direta, o que é o estoicismo, por que ele voltou com tanta força, como ele se conecta com a psicologia atual e, o mais importante, como aplicar tudo isso na sua rotina, sem complicação, sem enrolação, com exemplos reais e toques que podem mudar a sua forma de ver o mundo. Então, se você está cansado de promessas vazias e quer algo que realmente funcione na prática, fica comigo até o fim. Imagine um mundo antigo onde o caos era parte da rotina. Guerras, pragas, traições políticas, e no meio desse turbilhão surge uma filosofia que ensina o ser humano a manter a calma como um guerreiro zen. O estoicismo nasceu na Grécia, mais especificamente nas ruas de Atenas, por volta de 300 a.C., com um homem chamado Zenão de Cítio. Ele não falava com multidões em palácios, mas com pessoas comuns, sob um pórtico pintado, do grego stoa poikile, daí o nome estoicismo. Zenão não vendia promessas de sucesso instantâneo, mas ensinava a viver com um propósito, focado no que se pode controlar e aceitando, com dignidade, o que está fora do nosso alcance. Com o tempo, essa filosofia ganhou corpo e profundidade, sendo abraçada por nomes que até hoje ecoam na história. Sêneca, um conselheiro do imperador Nero, escrevia sobre a importância de dominar as emoções e manter a razão no comando. Epicteto, um ex-escravo, ensinava que liberdade verdadeira não tem a ver com grades ou algemas, mas com o controle da mente. E Marco Aurélio, imperador de Roma, talvez o exemplo mais icônico de poder aliado à sabedoria, registrava seus pensamentos estoicos em diários hoje conhecidos como meditações, como forma de lembrar a si mesmo o que realmente importava. Não é irônico pensar que os homens mais poderosos da época estavam mais preocupados com o caráter do que com a fama? O estoicismo se espalhou porque não exigia templos, rituais ou fé cega. Era prática direta, quase brutalmente honesta. A pessoa não precisava se isolar do mundo, mas sim treinar a mente para enfrentá-lo com clareza. Essa filosofia de vida não era um luxo dos intelectuais, mas uma ferramenta de sobrevivência emocional e racional. Enquanto outros buscavam respostas no misticismo ou na retórica, os estoicos propunham um caminho interno de crescimento e autonomia. E é curioso perceber como, mesmo séculos depois, essa antiga forma de pensar está voltando com tudo, encontrando ressonância num mundo moderno que, apesar de tecnológico, ainda sofre dos mesmos dilemas humanos. Numa era em que todo mundo parece correr atrás de fórmulas mágicas para o sucesso e promessas de felicidade instantânea em vídeos de 15 segundos, o estoicismo ressurge como um contraponto sóbrio, quase como aquele amigo que te olha nos olhos e diz: respira, você não precisa se desesperar. O mundo moderno, com suas redes sociais, crises existenciais e excesso de informação, acabou criando uma demanda urgente por equilíbrio emocional e clareza mental.
E o estoicismo, com seu foco no autoconhecimento e no controle da própria mentalidade, caiu como uma luva nesse cenário onde tanta gente se sente perdida, mesmo cercada de conselhos. Influenciadores, coaches e até psicólogos passaram a falar de Sêneca como se fosse um autor de autoajuda contemporâneo. Aplicativos de meditação, perfis no Instagram e canais do YouTube compartilham trechos de meditações de Marco Aurélio com fontes minimalistas e trilhas calmas ao fundo. Mas o mais curioso é que o estoicismo não vende promessas, ele vende responsabilidade. E isso, num mundo onde todos culpam algo ou alguém por sua infelicidade, soa revolucionário. O estoico moderno não é alguém frio ou distante, mas alguém que aprendeu a respirar fundo antes de reagir. Alguém que busca o desenvolvimento pessoal não pela validação dos outros, mas pela paz que isso traz. Há quem diga que o estoicismo virou moda. Mas será que é só moda mesmo? Ou será que, por trás do hype, existe um vazio que essa filosofia está ajudando a preencher? Porque a verdade é que quando o celular é desligado e o silêncio se instala, muita gente percebe o quanto está emocionalmente despreparada para lidar com a própria mente. E é exatamente aí que o estoicismo entra, como uma bússola silenciosa, ensinando que o verdadeiro sucesso começa por dentro, longe das curtidas, dos likes e dos aplausos externos. E essa conexão interna, que muitos começaram a buscar, também levou outros a olharem para terapias mais modernas, sob uma nova luz. Quando alguém entra num consultório de terapia hoje, especialmente numa abordagem como a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, dificilmente imagina que muito do que ouvirá ali ecoa ideias que já circulavam pelas ruas de Atenas há mais de 2000 anos. A TCC trabalha com a reestruturação de pensamentos automáticos, identificação de padrões mentais disfuncionais e fortalecimento de atitudes mais saudáveis. Curiosamente, os estoicos faziam isso sem crachá de terapeuta. Epicteto, por exemplo, já dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Parece terapia? É porque, na prática, é quase isso. O terapeuta moderno muitas vezes orienta o paciente a observar seus pensamentos, entender suas reações e fazer escolhas mais conscientes. É exatamente isso que o estoicismo propõe. Só que os estoicos iam além. Não era só uma técnica de consultório, era uma filosofia de vida. Um exemplo prático? Ao invés de dizer fulano me irritou, o estoico diria me permiti ficar irritado com fulano. A diferença é sutil, mas impacta diretamente no entendimento da situação. Em vez de ser refém das circunstâncias, a pessoa vira a autora da própria narrativa. E esse senso de autoria é terapêutico por si só. É como trocar a sensação de impotência por uma mentalidade ativa e lúcida. É por isso que tantos psicólogos e psiquiatras, ao estudarem o estoicismo, se sentem em casa. O que antes era visto como uma filosofia de toga e papiro, agora aparece como uma ferramenta útil até em tratamentos clínicos, principalmente para ansiedade, depressão e impulsividade. A combinação entre terapia e estoicismo pode ser poderosa. De um lado, a técnica científica, do outro, a sabedoria milenar. E o mais interessante é perceber que, mesmo diante dos avanços da neurociência, ainda voltamos aos mesmos princípios básicos sobre como lidar com o sofrimento humano. Mas será que o estoicismo é só isso? Uma coleção de técnicas disfarçadas? Tem gente que chega no estoicismo como quem entra numa loja de autoajuda, esperando encontrar 5 passos para o sucesso, 3 técnicas infalíveis de produtividade e uma fórmula secreta para nunca mais sofrer. Só que não é bem assim. O estoicismo não é um manual de hacks mentais, nem uma coleção de frases motivacionais para colar na geladeira. Ele é uma filosofia com F maiúsculo, que muda a forma como a pessoa se relaciona com a própria existência. E isso inclui aceitar que o sofrimento faz parte da jornada, que a dor não é um erro do sistema e que nem sempre você vai vencer, mesmo fazendo tudo certo.
Viver com os olhos estoicos é enxergar a vida como ela é, sem filtros, sem idealizações, sem esperar que o mundo dance conforme a sua música. É entender que as emoções vêm e vão, mas o que você faz com elas é o que define quem você se torna. E não adianta querer usar o estoicismo como um atalho para o sucesso se você ainda não entendeu que o verdadeiro sucesso, dentro dessa filosofia, não tem a ver com fama ou fortuna. Tem a ver com serenidade, com retidão, com viver de acordo com os próprios valores, mesmo quando ninguém está olhando. É como Sêneca dizia, o homem sábio é imperturbável, não porque ele não sente, mas porque ele escolhe como responder. O erro de muitos é achar que o estoicismo vai tirar a dor da equação. Mas, na verdade, ele ensina a olhar para a dor nos olhos e dizer, você não manda em mim. É sobre construir uma postura diante da vida como quem treina o espírito para aguentar tempestades e não para fugir da chuva. Um exemplo disso no cotidiano? Quando algo sai fora do planejado, um projeto que fracassa, uma amizade que decepciona, o estoico não se desespera. Ele observa, aprende e segue. Não como um robô sem sentimentos, mas como alguém que compreendeu que viver bem não é evitar os golpes, é saber como se levantar depois deles. E essa visão prática começa a tomar forma quando aplicamos essa filosofia no nosso dia a dia, sem glamour, mas com constância. Aplicar o estoicismo no dia a dia não exige desgaste, velas aromáticas, nem retiros espirituais em montanhas. Começa no simples. Ao acordar, por exemplo, em vez de já abrir o celular, experimente fazer uma breve reflexão. Pergunte-se, o que hoje está sob meu controle? E o que não está? Essa pequena prática, inspirada em Marco Aurélio, muda a forma como enfrentamos o cotidiano. Em vez de entrar no piloto automático, a pessoa passa a agir com intenção. Um exemplo? Se você tem uma reunião difícil, já antecipe mentalmente que pode haver tensão e, ainda assim, escolha manter a calma. Isso é ser estoico na prática e não na teoria. Outro hábito poderoso é o chamado exame noturno. Ao final do dia, reserve 5 minutos para revisar suas ações e pensamentos. Onde você reagiu de forma impulsiva? Onde você agiu com sabedoria? Isso ajuda a desenvolver autoconhecimento e lapidar a sua mentalidade. Pode anotar em um caderno mesmo, como fazia Epicteto com seus alunos. E se algo te tirou do sério durante o dia, reflita. Aquilo era realmente tão importante assim? O estoico aprende a separar o essencial do supérfluo e essa clareza reduz o estresse. Afinal, muito do que nos consome não é real. É só ego ferido, expectativa frustrada ou drama emprestado dos outros. E tem mais. Comece a praticar a visualização negativa. Não é sobre ser pessimista, mas sobre se preparar emocionalmente para os desafios da vida. Imagine que você pode perder algo ou alguém. Isso não te enfraquece, te fortalece. Você começa a valorizar mais o que tem e a reclamar menos do que falta. Isso te traz presença. E com o tempo, essa prática te deixa mais resiliente, mais presente, mais humano. E aí entra o grande segredo. O estoicismo não te transforma num super-herói blindado, mas num ser humano com armadura emocional. Agora, depois dessa informação toda, como é que você vai continuar levando a vida no piloto automático, sem questionar os próprios pensamentos, sem parar um minuto para pensar se está no controle ou sendo controlado? A verdade é que entender o estoicismo não é só um exercício intelectual, é uma grande mudança. É perceber que você tem mais força do que imagina, que pode escolher suas reações, que pode construir uma mentalidade blindada, mesmo em tempos caóticos. Mas para isso acontecer, não basta saber. Precisa praticar. E aí vem a pergunta que mais importa. Você vai seguir esperando que o mundo mude, para depois se sentir bem? Ou vai começar agora a mudar por dentro, independentemente do que acontecer lá fora? Porque não adianta nada assistir esse vídeo e continuar reagindo igual a antes, reclamando do trânsito, do chefe, da vida. Não é sobre virar alguém perfeito,
é sobre parar de terceirizar a própria paz. A filosofia estoica não te promete o paraíso, mas te entrega firmeza para atravessar o inferno de cabeça erguida. E cá entre nós, isso já é um baita começo, né? Agora me conta, qual dessas práticas você mais se identificou? Já tentou aplicar algo parecido na sua rotina? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como essa filosofia está te impactando. E se esse conteúdo fez sentido para você, não sai daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque nos próximos vídeos, a gente vai continuar aprofundando nesse caminho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e sucesso, com propósito, sem atalhos, mas com consciência. E você vai perceber que ser estoico é ser mais humano do que nunca.